Só abrir a palavra. Mas quando o homem está guiado pelo Espírito de Deus, quando o tangedor ele traz Deus à cena, algo pode acontecer. Algo glorioso pode acontecer. Tudo depende da gente nesse momento. Tudo depende do jeito que a gente está, a adoração que a gente passamos para Ele e chamando Ele em cena nos nossos corações. Então, Deus está guiando os seus filhos. Esse momento é a hora que Deus está guiando os seus filhos, corrigindo para entrar num reino. É isso que Deus está fazendo. Deus está chamando os seus filhos e está corrigindo para entrar no reino. Os filhos adotados para falar no lugar do Pai. Esse é o nosso momento de falar no lugar do Pai. É isso que Deus quer, que nós tomamos uma posição perante Ele, que a gente buscamos Ele de todos os nossos corações, que Ele está nos guiando nesse exato momento. Não tem mais lugar nenhum para a gente ir, a não ser adorar esse Deus, estar com esse Deus, de tal maneira que Ele possa se fazer carne na nossa vida, no nosso ser. Por isso Ele diz, buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas nos serão acrescentadas. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, pastor aqui do meu lado, que a graça do Senhor Jesus Cristo, Ele está nos conduzindo. Ele tem cumprido a palavra dele em nossas vidas. Oh, louvado seja Deus. Os olhos eram profeta. Nós vivemos nessa época. Os olhos eram profeta. É por isso que o profeta podia olhar e ver o além. Ele podia falar sobre a enfermidade, o segredo do coração. Mas agora Deus está guiando mente, trazendo a mente, a cabeça dele para nós. Amém. Nós não estamos mais sendo guiados pelos olhos, nós estamos guiados pela cabeça do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Todos os ministros estão pregando sobre arrebatamento. Não tem mais nenhum assunto para pregar. Nós temos que preparar vocês agora, que vocês creem na mensagem, vocês creem na palavra, que a palavra é a mensagem. Temos que preparar vocês para o arrebatamento. Então vocês vão aí, vocês vê sobre o celular de vocês, o YouTube, vocês vê que os ministros hoje estão pregando a palavra, a revelação, estão pregando ao arrebatamento. Para vocês saírem daqui, para nós ir embora, que as coisas estão acontecendo muito rápido. Eu creio que vocês têm televisão e vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo. Mas nós estamos guardados. Nós estamos guardados debaixo da palavra de Deus. Amém. Nós estamos guardados pelo esse Espírito Santo que Ele enviou. Ele falou, eis que eu vou e volto e estarei convosco. Amém. Enviarei o Espírito Santo. Ele estará convosco até o final. Amém. Então, esse Deus está conosco nesse exato momento. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia. Em João, aleluia. João 2. Deus está para queimar esse mundo. Amém. João 2, todo mundo abriu, de 1 até os 16. Eu vou bem devagar. Eu quero que vocês prestem bem atenção. João, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós podemos ver que Deus está falando, meus filhinhos. Então, nós somos filhos. Abriram a palavra? Todos estão aí com a palavra? Então você pode ver que Deus está falando, meus filhinhos. É um carinho que Ele está nos dando, chamando a nós como filho dele. Nós somos filhos de Deus. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Então não tem pecado. Não tem como você pecar. João 2. Versículo 2, 1 João. Acharam, gente? Amém. Acharam, gente? Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Eu quero que vocês a palavra entre em
vocês, que vocês não são um povo qualquer. Nós não somos um povo qualquer. Nós somos um povo escolhido. Então olha como é que Deus ele vai trabalhar no meio da gente. Ele começa assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, a tua palavra é tremenda, Senhor. A tua palavra é maravilhosa. Quando a gente cheio de pecado, a gente vivemos nesse corpo. Quando abrimos a tua palavra, o teu Espírito Santo fala: meus filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado. Oh Deus, nos abençoe. Toma nós em tuas mãos, Pai. Que a gente possamos sair daqui totalmente diferente como nós entramos, Pai. Porque nós viemos aqui, Pai, para ouvir a tua palavra. Para o Senhor falar nos nossos corações e falar: filhinho, não pequeis. Mas se alguém pecar, eu tenho um advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo, o justo. Oh Deus, abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs, abençoe esse lá que abriu a porta não para nós, mas para receber o Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma irmã ali camada, Senhor. O que pode acontecer nessa hora, Senhor Jesus? Que a tua palavra está sendo ministrada. Oh Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Deus que tirou Lázaro daquelas condições, Ele está aqui, meus filhinhos, eu estou aqui. Nos abençoe, Senhor. E nós já sentimos a tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar, igreja. E eu vou continuar um pouco aqui, mas... Glória a Deus, aleluia. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelo nosso, mas também pelo de todo mundo. Isto sabemos que o conhecemos, se guardamos o seu mandamento, a sua palavra, a sua mensagem, o seu mensageiro. Amém. Se nós cremos de todo o coração, amém, aleluia. Amém. Aquele que diz que não conhece, que não o conhece e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Jesus Cristo não está nessa pessoa. Oh Deus, louvado seja teu nome. Amém. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoando. Nisto conhecemos que estamos nele. Então quando você começa a acreditar na palavra, que você começa a acreditar na mensagem que ele mandou, no mensageiro, você está sendo aperfeiçoado numa estatura de um varão perfeito. Glória a Deus. Por isso que ele diz: meus filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecar, se nós pecamos, nós temos um advogado. Amém. Você pode clamar pelo advogado. Aleluia. E ele está aqui, esse mesmo Deus, esse mesmo advogado, e ele se torna juiz agora no nosso meio também. Oh Deus, que promessa, igreja! Que promessa, que momento que nós estamos vivendo. Esse é o momento que você não pensar que você errou ou você está errado, a sua maneira de ser. Deus escolheu cada um de nós para esse momento, para essa hora. Uma hora má, pecaminosa, mas você foi escolhido, eu fui escolhido. Amém. Para nós crer nessa palavra. Amém. Deus botou a gente nesse Éden satânico para a gente desafiar todo o poder maligno no poder da palavra falada. Amém. É por isso que a cabeça desce. Os olhos estavam com o profeta, os olhos estavam com aquele profeta, ele profetizando. E ele falando o segredo do coração, ele dando visão. Mas agora, igreja, agora a cabeça desce. E a cabeça agora está sendo guiada, esse corpo está sendo guiado pela cabeça. Aleluia! Oh, filhinhos, não pequeis. Não pequeis, não diz que você tem pecado. Porque pecado é incredulidade. E isso não está no nosso coração. Isso não está no nosso ser. Porque a nossa carne pode errar.
mas o sangue já purificou nós de todos os pecados. E nós estamos purificados. É por isso que nós estamos aqui. Viemos de vários quilômetros de distância. Mas estamos aqui no poder da palavra falada. Amém. E Deus está guiando cada um de nós. Amém. Não importa onde está o eleito, Deus vem até aquele eleito. Aleluia. Deus traz ministro, Deus traz a igreja e louvores até aquele eleito para ele crer cada vez mais. Eu digo vocês aqui, nós viemos aqui para aumentar a fé de vocês, para vocês crerem nessa mensagem, para vocês crerem nesse mensageiro. Amém. Oh, louvado seja Deus, aonde que eu estou, igreja? Me ajuda. Ele está no nosso meio. Amém. Oh, Deus. Estou no 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como? Esperando na palavra. Quando Deus ele só fazia o que o Espírito Santo mandava. É hora essa que nós estamos. Nós só podemos fazer o que o Espírito Santo mandar. Amém. Oh, Senhor Jesus Cristo. Irmão, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde os princípios tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez escrevo um mandamento novo. O novo mandamento. Não é o mandamento da lei. Agora nós estamos num novo mandamento. E esse mandamento tem salvação, tem cura divina, tem batismo com o Espírito Santo. Esse novo mandamento tem profeta para nós, aleluia. Oh Deus. Graças a Deus. Irmão, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde os princípios tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Nós ouvimos sobre Moisés, nós ouvimos sobre os profetas, mas agora, olha, o 8, outra vez vos escrevo mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vós passando as trevas, já a verdadeira luz ilumina. Deus agora abre a palavra para cada um de nós. Amém. Só pode ter luz. Nós estamos numa era de treva. Nós estamos numa era que é só treva. Mas Deus manda a luz. Isaías, um povo que estava na escuridão, brilhou a luz. E essa luz tem brilhado no nosso coração. Nós não estamos mais andando em treva. Nossos olhos foram abertos. Agora a luz está em nós, aleluia. E essa luz é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que diz, ilumina, o 9, aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em treva. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Não importa. Amém. Eu não me importo. Eu não me importo com a minha irmã, eu não me importo com o meu irmão, mas você aceitou um profeta, você tem a mesma fé que eu tenho, e você está andando na luz, e a luz está em você. Amém. Filhinho, não pequeis. Louvado seja Deus. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em treva, e anda em treva, e não sabeis para onde deve ir. É cego. É cego. Ficou cego. Por causa, ele não viu que aquele irmão, ele tinha luz. Ele aborreceu aquele irmão. Olha. Oh Deus. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em treva, e anda em treva, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe seguem os olhos. Filhinho, escrevo-vos, porque pelo seu nome não são perdoados, pelo seu nome vos sois perdoados os pecados. Amém. Pai, escrevo-vos, porque conheceste aquele que desde o princípio. Jovem, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Aleluia. E vos escrevo, filho, porque conheceste o Pai. Amém. Eu vos escrevo, pois, porque já o conheceste, aquele que é desde o princípio.
Eu vos escrevo, jovem, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o mundo. Não ameis o mundo, nem o que do mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo o que há no mundo, há corruptência da carne, e a corruptência dos olhos, e soberba da vida, e não é o Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua corruptência, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que crê em Deus, permanece para sempre. Sabe o que é sempre? Batismo do Espírito Santo, igreja. É aquela palavra da hora. Então não pode andar em trevas. Oh Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Eu quero pregar aqui a mensagem. O pacto da graça de Abraão. Vocês têm aí 55? Tem a mensagem? Não está não. Agora por ser semente de Abraão, vocês nunca retrocederia ante as promessas de Deus. Não tem como você retroceder. Não tem como você não acreditar na palavra. Não tem como vocês não acreditar que o Senhor Jesus está aqui no nosso meio. Não tem como. Oh Deus. Agora por ser semente de Abraão, você nunca retrocederia uma promessa de Deus. Você sempre guardaria a promessa de Deus. Você tomaria isso como sendo a verdade. Amém. Sem se importar com qualquer outra coisa. Não me importa. Nós não estamos mais nos importando. Esse mundo já não nos pega mais. Se tirar nosso salário, nós continuamos crendo nele. Amém. Se botar uma enfermidade, nós vamos continuar crendo nele. Amém. Não tem mais nenhuma diferença. Amém. Alguém dizer que não existe um profeta, não está me importando não. Eu creio, é para mim crer. É para nós crer, igreja. Tudo isso vem para nós. Eu falei uma coisa um dia, eu falei assim, ele pagou o preço. Se ele pagou o preço, eu não tenho pecado, você não tem pecado. Amém. E Deus nos açoita. Por que Deus nos açoita? Porque nós somos filhos de Deus. E filho de Deus não peca. Amém. Verdade. Glória a Deus. E Deus só açoita aquele que Ele ama. Aleluia. Tu pode ver que eles estão fazendo o que eles estão fazendo aí no mundo. Olha aí, olha o que eles estão fazendo. É futebol, é um matando o outro, é política, é isso, é aquilo. Sodoma e Gomorra. Mas Deus, a luz brilhou no nosso coração. Amém. E nós temos que entender por que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para dizer, Ele ressuscitou. Amém. Ele ressuscitou nesse Éden. Amém. Nós estamos aqui para testificar de Deus, aleluia. Amém. Oh. Você sempre guardará a promessa de Deus. Você tomaria isso como sendo a verdade, sem importar com qualquer outra coisa. Isso foi o que Abraão fez. Não importa o que alguém diga ou o outro diz, não significa nada. Deus disse assim, isso e encerra o assunto. Não tem mais assunto. Eu estava conversando hoje com o pastor, falei, pastor, como que nós vamos pregar? Louvado seja Deus. Como que nós vamos pregar que Deus enviou um profeta? Como que nós podemos pregar que o selo foi aberto? Como que nós vamos pregar? Porque todo mundo é crente. Todo mundo tem uma Bíblia dentro de casa. Mas só, igreja, que isso aqui, a revelação da palavra, é para cada um de nós. Não tem como nós voltar. É para cada um de nós. É difícil até a gente pregar para eles. Pregar sobre Jesus ressuscitou, eles sabem. Todo mundo sabe. Mas pregar que Jesus mandou um profeta, fica difícil. Mas para você se torna fácil. Porque você foi escolhido para isso. Nós fomos escolhidos para isso. Nós fomos escolhidos para carregar essa mensagem. Como João falou assim, e o verbo se fez carne.
essa mensagem está fazendo carne Amém. nas nossas vidas. Amém, Deus. Oh Deus. Glória a Deus. Obrigado. Amém? Amém. Amém. Isso foi que Abraão fez. Não importava o que alguém dissesse, ou dissesse não significa nada. Deus disse assim, e isso encerra o assunto. Assim a semente de Abraão. Agora você é a semente de Abraão. Deixe a palavra de Deus ser a verdade. De todos os demais. Uma mentira. A palavra de Deus. Então veja, se você vê isto, professando ser semente de Abraão, e se afasta, é impossível. É verdade. Não tem como, igreja. Pra gente não tem como. Porque isso está entranhado em nós. A palavra está entranhada dentro do nosso ser. Essa revelação da palavra está em nós. E ela cada vez mais está vivendo vida fazendo vida. Talvez você não sinta. Porque não é por sentir, é fé. Fé é o quê? É revelação. Revelação é o quê? Dá força para arrebatamento. Amém. Aleluia. Amém, Deus. E nós queremos sair daqui. Amém. Nós queremos sair daqui. Amém. Aqui não tem mais lugar para nós. Esse mundo não tem mais lugar para nós. Eu quero ir embora daqui. Você quer ir embora daqui. Quando nós clamamos a Deus, queremos vir embora. Ora vem, Senhor Jesus. Ele viu um profeta. Ele viu uma mensagem. Amém. E esse profeta diz assim, ó. A fé para o arrebatamento está na mensagem. Amém. É só a gente bater. Ler. Até um dia que a porta vai abrir. Aleluia. Amém. E quando a porta abrir, nós vamos embora. Deixamos esse mundo para trás. Porque esse mundo não tem mais lugar para nós. É verdade. Amém, igreja? Amém. Então veja, se você vê isto, professando ser a semente de Abraão, se afasta, é impossível você mesmo se separar de Deus. E não há mais sacrifício para a sua incredulidade. Você está acabado. É a pura verdade, igreja. A gente canta um hino assim, ó. Se Deus fizer, Ele é Deus. Amém. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Aleluia. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Amém. Se curado eu for, Ele é Deus. Amém. Mas se Ele não me curar, Ele é Deus. Aleluia. É isso que Deus gosta. Deus gosta de peito cabeludo. Amém. Meu irmão no canto depois de uma mensagem dessa. Meu irmão no canto. Será? Não é será para a igreja. É assim diz o Senhor. Aleluia. Amém. Não tem como ser assim. Ô irmão, tá passando o quê? Eu não tô passando nada. Eu tô muito bom, mas irmão, tá com problema? Eu não tô com problema não. Eu tô com Jesus Cristo, aleluia. E Ele não é meu problema, Ele é a minha solução. Ele é a minha estrada, Ele é meu caminho, Ele é a minha vida, Ele é meu ser, Ele é meu Deus. Ele é Jeová Rafa, Ele está presente. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Para onde iremos nós? Só tu tem a palavra de vida eterna. Para onde que iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Glória. Aleluia. Não tem como. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Oh, Deus. Deus. Tu és lindo, Jesus. Aleluia. É tremendo, Pai. Agora, ele faz para Abraão. Não foi Abraão se você fazer determinada coisa. Eu farei de ti uma grande nação e te farei pai de nações. Ele disse, eu fiz. Amém. Está pago no Calvário. Aleluia. Está pago no Calvário. Glória. Pai, está tudo consumado. Aleluia. Filhinho, não pequeis. Se alguém pecar, nós temos um advogado. O Senhor Jesus Cristo. O justo. Ele é justo. É glória. Quem pode nos condenar de pecado? Meu Deus. Amém. A tribulação, Santo é o teu a tristeza, o desemprego, Meu Deus. salário que foram roubados de nós. Fala, Jesus. Mas nós estamos aqui, ó, Verdade. confiando na palavra, confiando nesse Deus, confiando nessa mensagem. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Obrigado, Senhor. É a graça, igreja. É simplesmente a graça.
verdade. Nós não temos mérito nenhum, mas a graça veio, a graça está no nosso meio, e Ele não pode ver o teu pecado, Ele só se vê depois do sangue. É o sangue, é o sangue, é o sangue, é o sangue, é só o sangue. Glória a Deus. Amém, Jesus. Meu Deus. Aleluia. Uma mulher pecou, Santo Deus. levaram ela perante a Jesus. Aleluia. Vocês sabem da história, mas pela lei ela tinha que ser julgada, porque ela foi pegada em adultério. Ela não tinha condições nenhuma, e os sacerdotes levaram ela perante a Jesus. Foi grande coisa que eles fizeram sem saber. E tem vezes que Deus, o diabo, ele cruza você perante Jesus. E Deus olha e ele fala, aquele sujeito ali, o tal do Wilton, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo. E Jesus, vamos olhar para esse homem. Quando ele olha, ele fala, não estou vendo só o sangue. Amém. Glória a Deus. Não estou vendo, só estou vendo sangue. Aleluia. Glória a Deus. Só você que está vendo, porque o diabo, ele não crê no sangue. Ele não pode crer no sangue, porque sangue é vida. E nós temos a vida do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. É por isso que ele só vê o sangue. Nós era para sair daqui, igreja, chorando, gritando, glorificando a Deus. Glória a Deus. Tu és lindo. Eu queria ver se tivesse aqui uma pessoa com uma maca, essa palavra sendo pregada, ela ia ser daqui, ela ia levantar, ela ia levantar. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E aquela mulher foi e falaram por ele, ó, pegamos ela em adultério. E agora, o que tu vai fazer? Jesus, talvez ele esperou o pai, alguma coisa, ele baixou e começou a escrever. Jesus escreve. Quando o diabo te acusa, ele escreve. Sangue. Aleluia. Sangue. Glória a Deus. Sangue. Glória a Amém. Deus. Sangue. Aleluia. Pecado perdoado. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que estava na mente dele só falando do sangue. Obrigado, Sangue. Senhor. Aí, quando Jesus falou, olha, se algum de vocês não tem pecado, atira a primeira pedra. E tem vezes que tanta gente joga pedra para você. Será que você é um cristão? Será que você é um cristão? Será que você é um cristão? E eles, se você não tem pecado, atira a primeira pedra no meu filho. Filho de Deus não peca. Amém. Amém. Aí Jesus começou a escrever. E eles foram indo. Ela falou, agora não, agora ele vai me condenar. Ele ressuscitou Lázaro. Ele curou aquele homem no poço. Aleluia. Eu sei que Deus está com ele. Agora eu estou determinado, eu estou acabado. Agora todo mundo foi embora. Ele olhou para ela com amor, como ele olha para você. Como ele olha para todos nós cada noite. Talvez você fez alguma coisa, mas ele olha para você com amor. Ele olhou para ela com amor. E ele falou assim, olha aqui, João, meu filhinho, filha, cadê seus acusadores? Meu Deus. E ela ali chorando. Eu estou condenado agora pela lei, mas ali estava graça. Filha, levanta e não peque mais. Vai, igreja, vai, irmã. O teu pecado está perdoado. O meu pecado está perdoado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Deus. Aleluia. Agora, mesmo que você não concorde com algo que disse, apenas considere em oração. Agora veja, não é o que você fez, ou qual era o seu desejo. Não foi o desejo de Abraão. Ele era um pecador. Ele veio da terra de Bebel, dos vales de Sinai, da terra dos caldeus e da cidade de Uri. Ele era apenas um homem comum. Nada que Abraão tivesse feito, nem mesmo era o seu desejo, mas Deus, por sua graça, eleição, a graça e a eleição, igreja. Sabe o que é isso? Entrar no nosso coração. A graça é essa noite entrar no nosso coração e você saber que você é um eleito. Eu sou um eleito. E Satanás não pode tirar isso de mim, nem de vocês, aleluia. Eleição. Escolheu Abraão. E essa é a mesma que ele escolheu você. Nada que você fez, mas o que ele fez agora. Lembre-se.
para Abraão e sua semente. Eu sou a semente. Eu sou a semente. Você é a semente. Nós somos a semente. Então tem um pacto de sangue. E eu estou debaixo desse sangue. Você está debaixo desse sangue. Oh Deus, louvado seja Deus. Amém. Não tem como ser filho de Deus e pecar. Não tem, porque o Espírito Santo está nele. E Deus é santo. Não tem como. Estão comigo, igreja? Amém. Essa mensagem eu sempre li ela. Ela é muito boa. Essa mensagem nos dá vida eterna. Essa mensagem nos dá vida eterna. Essa palavra nos dá vida eterna. Amém. Estão comigo, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos caminhar? Aleluia. Ô Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero trazer vocês para Samuel. Amém. Samuel 24. Glória a Deus. Segundo Samuel. Amém. Eu quero levar vocês a Davi. Davi era um homem que ele tinha várias falhas, mas ele conhecia Deus. Eu quero que depois dessa palavra você tenha uma intimidade com Deus, porque você não tem pecado. Nós não estamos em pecado. E pecado, como diz o nosso profeta na mensagem, ungido dos últimos dias, é você não crer na palavra. Não crer na palavra. Atributo de pecado é uma coisa, porque você não recebeu ainda o Espírito Santo. Mas quando você crê na palavra, quando você crê no mensageiro, irmão, não tem como. Vamos ler aqui agora sobre Abraão. Amém? E Davi era um homem que ele se a gente fosse ter uma igreja, Davi não entrava na nossa igreja. Não podia entrar. Porque pegou Betsabá e todo mundo diz, mas aquilo ali estava nas escrituras, desde antes da fundação do mundo. A tua vida, o teu zelo está em Deus, desde antes da fundação do mundo. E você pensa que Deus não vai consertar? Ele vai consertar a vida de cada um de nós com essa mensagem. Amém. Tem vezes que você pensa que está tudo errado para você, mas para Deus não, porque Deus não erra. Amém. Ele é pura palavra, ele é a essência de Deus. Estão comigo, 24? Amém. Louvado seja Deus. A ira do Senhor se tornou acender contra Israel. Ele incitou a Davi contra ele, dizendo: vai, numera o Israel e Judá. E disse, pois, o rei Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo, agora rodeia por toda a tribo de Israel, desde Dan até Bezabá. E numere o povo para que saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplicou o Senhor, seu Deus, a este povo 100 vezes tanto quanto agora é. E os olhos do rei, meu senhor, o vejamos, porque deseja o rei, meu senhor, este negócio. Deu um conselho a Davi: não faça. Não precisa contar o povo. Não precisa contar o povo. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra o chefe dos exércitos. Joabe, pois saiu com um chefe do exército diante da face do rei e numerou o povo de Israel. E passaram a Jordão e puseram-se em campo junto a Roé, né? Diante da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer, né? Amém. E vieram a Gileade e a terra de baixo de Gade. Também vieram até Dan, Joá e os retos dos Sidom. E vieram a fortaleza de Tiro e todas as cidades de Aveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul,
de Judá e Beceba. Assim retearam por toda a terra, e a cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu o rei o sumo dos números do povo, contando. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancava a espada, e homens de Judá era 500.000 homens. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi: ó Senhor meu, pequei. Ele conhecia Deus. Ele sabia desse Deus. Pequei. Que fiz? Porém agora o Senhor peço-te que despose a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido mal loucamente. Levantou-se, pois, Davi pela manhã. Veio a palavra do Senhor, o profeta Gade, vidente de Deus, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse: que queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fuja diante dos teus inimigos, e ele te persegue, ou por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que responde ele do que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Davi aquele viu que ele estava em angústia. Amém? Grande angústia, porém caímos na mão do Senhor, porque muitos são a sua misericórdia, mas na mão do homem não cairei eu. Eu não vou cair, nós não temos como cair, mas vamos cair na mão de Deus, porque a misericórdia dele é para sempre, ela permanece para sempre. Amém. E Davi sabia disso. Ele estava em erro e Deus estava chamando a atenção de Davi: filho meu, não peca. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado. E Davi sabia que ele tinha pecado, mas agora ele fala: então eu caio na mão de Deus, porque eu sei que as suas misericórdias são muitas. Amém? Onde que eu estou? 14? 15. Então enviou o Senhor, aperte a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, desde Dan até Bezabá, Betzeba. Morreram 70.000 homens de novo. Estendendo, pois, o anjo. Agora tem um anjo. Como Davi, ele falou assim: agora tem um anjo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal. E disse o anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Não era um israelita, era um judeu, era um gentil. Agora o anjo estava na terra de um gentil. Como o anjo agora está conosco agora. Amém. Não era agora mais um profeta. Amém. Então onde que a palavra tem falado: filho meu, não peque. Mas se alguém pecar, nós temos advogado. Agora esse homem ele tinha um anjo ali na terra dele. Agora vamos lá. E vendo Davi o anjo, vou ler, igreja. E vendo Davi o anjo que feria o povo, falou o Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e é eu que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas que fizeste, seja pois a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai. Agora ele entra na brecha. Davi agora entra na brecha, porque ele viu o anjo, e o anjo estava ali, e o mesmo anjo aqui, ele está conosco. Amém. Esse mesmo anjo entra na brecha por nós. Amém. Amém, aleluia.
E Gade veio aquele mesmo dia a Davi e disse: sabe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jugo seu. E Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e o seu servo. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: toma, ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis que boi para holocausto, e os trigo, e as ovelhas, o aparelho de boi para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei, e disse Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse Araúna: porém não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto, porque não custou nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 500 ciclos de prata. E edificou ali Davi o Senhor um altar e ofereceu holocausto e oferta pacífica. Assim o Senhor se apartou para a terra, e sucedeu que cessou o castigo sobre Israel. Ele entrou. Então você vê que ele foi repreendido, mas agora ele busca uma solução. Então agora nós temos que buscar essa solução. A gente sabemos aqui, filho de Deus não peca. Não tem como nós pecar. Amém? Aleluia? Amém. Louvado seja Deus. Davi falhou. Tem você. Nós temos falhado com Deus. Nós temos um advogado, um juiz. Nós temos falhado como Davi. Mas nós temos que saber como chegar na presença de Deus. Porque nós temos a palavra. Filho de Deus não peca. Amém? Vamos em Romanos 8. Cântico de vitória. Deus é por nós. Então nós temos que cantar um cântico. Depois que nós vimos uma palavra, vimos como Deus trabalha, como Deus age, que nós não temos pecado. Amém? Amém. Que diremos? Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É escolhido, igreja? Aleluia. Nós somos escolhidos de Deus? Glória a Deus. É Deus que os justifica. Nós estamos sendo justificados. Cada dia nós somos justificados por Deus. Amém. Quem condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por todos nós. Não tem pecado. Amém. Não tem como você dizer que tem pecado. Amém? Aleluia. Nós estamos no mundo. Quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Espada é o quê? Palavra. Amém. Bíblia. Porque o diabo ele trouxe a espada para Jesus. Se tu és filho de Deus, a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha, não como cabrito. Amém. Somos ovelha, mas ele tem amor por nós. Amém. Ovelha para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que. Eu vou ler aqui, vocês vão ler. Eu quero que você leia o 37. Podia ler, igreja? Junto comigo? Amém. Mas
em todas, somos por aquele, Nos amou. oh Deus, eu vou embora para casa sorrindo. Não há condenação para mim, não há condenação para você. Oh, tá entendendo, igreja? Não há mais condenação para nós. Está acabado. Oh, louvado seja Deus. Eu quero ler a mensagem do sinal. Eu quero ler a mensagem do sinal. Que vocês me ajudem. O irmão Breno diz assim, ó, a mensagem do sinal. Vocês podem ver ou notar alguma coisa? 26. Estão comigo? Amém. Amém? Estão calmos, estão tranquilos? Amém. Oh, a comida está boa? Amém. Estamos nos alimentando, né? Graças a Deus. Identificado com o nosso sacrifício, a vida de nosso Salvador em nós, o Espírito Santo. Isso é um sinal positivo. Não pode haver outro sinal. Se você simplesmente pudesse captar isso, o pensamento, se eu tivesse um poder de vocabulário neste dia para expressar e colocar em sua alma que está por dentro, não sei, ouvindo, mas a sua alma, não sei ser ouvido, mas a sua alma, então você poderia ver a garantia disso, e além do mais, deixar a gente tão tranquilo, no qual se pode ouvir-se tranquilo, no qual se você houvesse cometido algum crime e houvesse se lhe julgar no tribunal federal, e você sabe que se lhe encontrasse ocupado, então morreria, seja por meio de cadeira elétrica, ou câmara de gás, ou a forca. Depende do castigo. Você bem sabe que é culpado e tem que morrer, se não obtiver algum bom advogado para representar-lhe, que lhe possa livrar. Você desejaria obter uma ajuda de um melhor advogado. Tendo este advogado, você se sentiria muito mais tranquilo. Porém, ainda restaria uma pequena dúvida quanto se este advogado poderia mudar a mente do juiz e do jurado. Você se faria pensar, e se então este advogado tão sábio e instruído na lei poderia mudar as coisas, e se ele poderia definir seu caso e provar que você merece viver, porém, em vista de toda a sua autoridade e discurso tão eloquente, o que ele faria, a impressão que ele faria e a impressão que daria para o júri e o juiz, você ainda quer que estivesse um pouco mais tranquilo, ainda haveria uma pergunta em sua mente. Poderia fazer, porém, nesta causa, o juiz mesmo também é o nosso advogado. Deus fez o homem, não há nenhuma outro advogado que possa fazer isto. Não poderia encontrar um. Moisés e a lei, nem tampouco os profetas, nem poderia livrar-nos. Então o juiz se faz um jurado, ou advogado, e também o juiz, e tomou a sua própria mão, e a justiça da sua lei, ele mesmo pagou o preço. Quando mais seguro poderia estar? E logo mudou de novo sobre nós sua vida, com testemunho que tem aceitado
que tem aceitado. Que segurança! Aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, e a tua vara e teu cajado me consola. Ele foi nosso juiz e jurado, e também advogado. Ele defendeu a nossa causa. Amém. Então não tem mais pecado. Amém. Não tem mais pecado para nós. Ele agora ele é juiz, ele é jurado, ele é advogado. Então o irmão Brena diz assim: não tem mais, está terminado. Amém. Oh Deus, quando ele bate o martelo, irmão, acabou. Vamos abrir em Salmos. Vocês estão cansados? Vocês entenderam a mensagem? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Oh Deus, eu estou procurando ficar melhor um pouco. Salmo 130, 143. Do 10 ao 11. Amém, aleluia. Acharam Salmo 43, do 10 ao 11? Acharam todos? 143, do 10 ao 12. Vamos, 12. Acharam? Não temos pressa, né? Deus está no nosso meio. Ensina-me a fazer a sua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos no 12. E por tua misericórdia, desarraga os meus inimigos e destrói todos que angustia a minha alma, pois sou teu servo. Amém? Estão comigo? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós precisamos? Se arrepender. Se arrepender para Deus. Vamos em Provérbio. Provérbio 1. Amém? Amém. Aleluia. Amém. 23. Cometei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber a minha palavra. É isso que Deus está fazendo hoje, essa noite. Filho, não peca. Filhinho, não pecais. Se alguém pecar, nós temos um advogado. E esse é o Senhor Jesus Cristo, o justo. Então ele bota aqui em Provérbio: convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber a minha palavra. É isso que Deus está fazendo. Isso que Deus está fazendo nessa era. Isso que Deus está fazendo na nossa vida. Isso que Deus está fazendo no nosso ser. Ele está modificando algo em nós, aleluia. É por isso que ele desce Apocalipse. João chorou. Não tinha ninguém digno de abrir. Nem o William Brenner era digno de abrir. Moisés não foi digno de abrir. Ninguém era digno. Mas de repente apareceu um digno. E João, tu pode ver que essa escritura que eu estou falando aqui é João. E essa escritura é para nós. Porque João, ele estava na ilha de Pátimo. E ele bota aqui filhinhos. Ele trata como um filho. Verdade. Amém. Ele não escreveu. Ele escreveu depois que ele saiu da ilha de Pátimo. Então ele viu você. Ele viu o mensageiro. Ele viu João. Ele viu todos. Ele viu o irmão Brena. Aleluia. Glória a Deus. Então ele está escrevendo aqui, filhinho, não pecais. Mas se você pecar, irmão ou irmã, nós temos um advogado. E esse advogado, ele é juiz. Glória a Deus. Aleluia. E ele é justo. O Senhor Jesus Cristo, aquele que desceu e falou: me dá o livro. Está consumado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Estão comigo, igreja? Amém. Vocês estão entendendo Aleluia. como Deus trabalha?
O irmão Brenner, ele prega uma mensagem que o filho do rei desceu na cidade. E aquele filho do rei, ele desceu na cidade para ver como é que estava aquela cidade. Aquele povo, ele queria conhecer o povo. E o rapaz chegou e, quando viu o filho do rei, ele matou. Ele matou o filho do rei. E ele foi julgado, aquele rapaz. Esse rapaz somos nós. Nós matamos o Senhor Jesus Cristo. E ele foi julgado. Ele foi julgado a pena, mano. A pena. Ele tinha que morrer. A sentença foi batida. O dia marcado foi dado. E ele preso ali. E um dia o rei chegou e falou: vou lá na prisão. Deus tinha tocado naquele rei. E Deus desceu. Deus desceu. Nós tínhamos matado o Senhor Jesus Cristo. Tem vezes que você não quer nada. Você não quer orar. Você não quer ler a mensagem. Você não quer se dedicar a Ele. Ele fica te esperando. Você acha que está tudo bem? Nada está bem. Buscai o reino de Deus. Bate, chama Ele. Deus quer uma intimidade com você. Deus quer uma intimidade conosco. Amém, Jesus. Glória a Deus. É isso que Deus quer. Deus quer família. Deus lá do princípio do jardim do Éden, Ele queria uma família. E Ele está tendo uma família essa noite, aqui agora. Nós somos família de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E o rei desceu. O rei desceu a carruagem. Todo mundo na cidade agora. Veio o rei. E o rei entrou. Os soldados abriram e foram lá. E o rei olhou para ele e falou: meu filho, eu quero te fazer uma pergunta. Por que tu matou meu filho? Ele falou assim: Senhor, eu sou culpado. Eu matei por ele por inveja. Ele tinha tudo. Ele tinha o Senhor. Ele tinha a glória. Ele tinha um reino. Ele era Melquisedeque. Aleluia. Ele era Jeová Rafá. Glória a Deus. Ele era o Salvador. Ele ressuscitou Lázaro. E eu matei ele. Meu Deus. Eu estava com inveja dele. Meu Deus. O rei olhou para ele, todo mundo lá de fora. O rei saiu, marcou um dia marcado. E todo mundo está esperando. Agora o rei vai acabar com ele. E Satanás um dia ele pensou que ele ia acabar com você. Ele pensou que ia acabar com cada um de nós. Porque nós estávamos condenados. E naquele dia marcado levaram ele. Quando levou ele para o palácio, o rei falou assim: olha, chega, um tapete. Ele vem andando por sobre o tapete. O tapete da glória. Aleluia. Nós vamos nesse tapete da glória. Amém, Jesus. E o rei falou: tira tudo dele. Põe o manto do meu filho e bota sobre ele o Espírito Santo. Amém. E agora você vai ficar no lugar do meu filho. Agora você vai ser o meu filho. Você vai sentar comigo como meu filho no meu reino. E Jesus falou assim: ó, nós vamos sentar no trono dele como ele sentou no trono do Pai. Amém. Agora tu vai ficar no lugar do meu filho. Agora você vai ser meu filho. Toma o Espírito Santo Aleluia. e proclama por todo mundo. Aleluia. Isso que Deus fez, a graça, a misericórdia. Glória a Deus. E nós estamos nessa graça. Nós estamos nessa misericórdia. Oh Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler para vocês o provérbio, já li, né? No João 2. Oh, filhinho, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém, agora eu gosto desse, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, apontando ele. Jesus Cristo é o nosso advogado, o justo. Oh meu Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu vou parar aqui. Amém, Jesus. Eu acho que chega, mas deu para a gente se alimentar. Amém. Que Deus vos abençoe, irmão. Amém. Então eu quero deixar aqui para vocês aqui. Eu quero deixar essa palavra. Filho de Deus não peca. Amém. Vamos lá em João. Vamos terminar. E eu não quero terminar sozinho. Eu quero terminar com todos vocês. Porque essa palavra é nossa. Amém. Esse Deus é nosso. Essa mensagem é nossa. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ó, meus filhinhos,
estas coisas vos escrevo. Então é uma carta. O irmão Brena diz do mensageiro que ele veio trazendo uma carta. E quando Deus mandou trazer uma carta, era a carta do rei. E ninguém podia parar aquela carta do rei. É por isso que nós lemos aqui, Romanos 8. Não há nenhuma condenação. Abre ela. Aí estão os filhos do rei. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Esta é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelo nosso, mas também pelo todo mundo. E nisso sabemos que conhecemos se guardamos o seu mandamento. Aquele que diz que conhece e não guarda o seu mandamento é mentiroso. Nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus só pode estar no teu coração, no meu coração, quando eu creio nessa palavra. Quando nós cremos nessa palavra. Glória a Deus. Oh Deus! E Ele preparou cada um de nós para isso. Ele preparou cada um de nós para isso. Amém. Mas qualquer que guarda a sua palavra, estou no 5, o amor de Deus está nele, verdadeiramente, e é aperfeiçoado nisto. Conhecemos que estamos nele. Amém. Vou parar aqui. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe cada coração. Que nós possamos sair desse momento aqui. Que a gente possamos sair totalmente mudado. Eu quero fazer uma oração. Todos baixam a cabeça. Louvado seja Deus. Eu sinto a presença dele. Eu sinto que meu Deus está aqui. O nosso Deus está aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor Jesus Cristo. Aqui está a tua palavra, Pai. E a tua palavra falou: filhinho meu. Estas coisas eu vos escrevo. O Senhor mandou uma carta para que não pequeis. Mas aqui está 2 pontos, Senhor. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo, o justo. Pai, toma nós em tuas mãos, abençoa esse local, abençoa os nossos corações, abençoa aqueles que abriram a porta, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem chamado nós de filhinhos, aleluia, nós somos filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe os vizinhos, Pai. Abençoe esse local, que a tua palavra está sendo pregada. E leva nós para o nosso lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama o espírito de alegria no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço nesta hora, lhe peço pelos nossos irmãos, perdoa-nos, Senhor, e toma nós perante a Ti. Nós queremos mais e mais do Teu Espírito Santo. É por isso que nós estamos aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Louvado seja Deus.